Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, professor de Estatística do curso de Economia da UEMP. E prosseguindo no conteúdo programático para a disciplina de Estatística, nós devemos, então, adentrar ao conceito de regressão linear, pois esse conteúdo é muito importante para a matéria de econometria. E sendo dessa forma, nós devemos entender o que ocorre com o parâmetro, os parâmetros, né, coeficiente angular, coeficiente linear, em relação às suas estimativas e à sua validade. Nesse caso, as estimativas dos parâmetros, eles têm que passar por um teste estatístico, pois como esses parâmetros, eles são oriundos de informações, são oriundos de dados obtidos por amostras, e tem todo um caráter aleatório por trás disso, é necessário que esse parâmetro obtido, essa estatística obtida, na parte do estimador, essa estimativa, ela deve ser ocorrida por um intervalo para que se cerque esse parâmetro com certa probabilidade, para que dê mais confiança, significância, enfim, segurança para esse parâmetro, para que ele possa realmente amparar um modelo de forma mais consistente e não viesada. Nesse caso, nós devemos, então, antes de tudo, entender, a partir do modelo de regressão, o que se pede como estimativa e também, após isso, verificar se as estatísticas do modelo validam ou não esse coeficiente. Então, antes de tudo, vamos retomar a última aula, onde eu apliquei um exercício com vocês, com essas informações entre preço e demanda, onde é sabido que na teoria econômica a quantidade demandada é uma função do preço, isto é, sendo a quantidade demandada o Y, né, e o preço X, então a quantidade demandada de um certo produto é função do preço. Também é sabido que, pela teoria econômica, a quantidade demandada, né, ela tem uma relação de, como eu posso dizer para vocês, não é inversamente proporcional, mas ela é inversa ao preço. Quando escrevemos funções lineares de uma função de demanda, nós temos então que uma função de demanda é do tipo A mais BP, então o B, espera-se que o coeficiente B é menor que zero. Então, quando trabalhamos com funções lineares, nós podemos, a partir do método dos mínimos quadrados ordinários, encontrar os valores de A e B que melhor se adequam, se encaixam a essa função. Então, nesse caso aqui, nós temos então que estimar o A, estimar o B. Tá? Dados os valores de Y e X. Nesse caso, X é o preço. Tá? Então, só para lembrar, para estimar o A, nós dependemos do B, porque nada mais é que a média de Y menos a média de X ponderada pelo B. Né? E para estimar o B, nós precisamos daquela formulinha que em cima eu tenho o somatório de x, y, menos somatório de x, somatório de y, dividido por n. Aqui, somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado sobre n. Da aula passada, nós chegamos na seguinte conclusão. Vou apagar aqui para ficar mais didático. Nós chegamos à seguinte conclusão, na qual estimamos o A e o B, calculamos os valores de A e B, e chegamos que a quantidade demandada é representada pelo coeficiente linear ou intercepto, cujo valor é 377,1044, menos 178,438 vezes o preço. Ok? Então, um dos objetivos dessa reta aqui de regressão, essa função estimada aos parâmetros, dado um valor de preço, encontrar a quantidade demandada estimada. E aí,
realizar uma comparação em função de um preço já determinado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o valor 59. Então, vamos calcular a quantidade demandada, né, no ponto, no preço igual a 59. Então, nós temos aqui 377,1044 menos 1,78438 vezes 59. Então, nesse caso aqui, nós temos, eu vou fazer a continha aqui rapidinho, nós temos que o preço estimado a essa função demanda, preço dado, né, a quantidade, nesse caso, a partir dessa função demanda estimada, é de, vamos ver aqui, 271,82, nós arredondarmos, então, é de 272 unidades. Então, o valor estimado nada mais é que o valor real, 256, mais um termo de erro. Ou seja, o valor estimado, 272, menos, igual, né, 256, menos mais o erro. Nós temos que a diferença entre o que é estimado e o que é real é o erro, né, do ajuste da reta, nesse caso. Então, nós temos que o erro é 272 menos 256, que é igual a 16 unidades. Então, o erro aqui nesse caso é 16 unidades, tá? 16 unidades no termo de erro, em comparação ao que foi estimado ao valor real. Isso é importante, esse cálculo das estimativas, das previsões, trabalhando com o tempo. Primeiro, para que nós possamos entender se uma reta está adequada aos dados. Segundo, para compreender que esse tipo de equação estimada, ela permite fazer inferências com preços que não estão dentro do campo das informações obtidas. Então, se você pega um preço igual a 60, por exemplo, preço igual a 60, você chega numa quantidade demandada equivalente a 270. Então, você faz uma estimativa. Tá? Você faz uma estimativa levando em consideração um termo de erro, que você possa tomar decisões econômicas. Tá? E isso aqui, essas informações dos valores estimados são importantes para tomar a decisão das estatísticas de teste desses parâmetros, para verificar se realmente esses parâmetros são válidos ou não. Tá? Então, nós precisamos entender como analisar essas estatísticas, essas inferências, a partir das estatísticas de regressão. Então, vamos lá. Vou trocar a tela aqui para nós possamos adentrar a aula de hoje. As estatísticas, nesse caso, são as estatísticas inferenciais, ok? Então, são as inferências da análise de regressão. Primeiramente, nessa aula, nós vamos observar as inferências em termos do coeficiente angular, e na próxima aula eu vou falar no modelo como um todo, a partir da nova. Então, da primeira aula que nós tivemos de regressão linear, da análise de regressão, nós vimos a diferença entre entre observações que já são determinadas, que ela tem sempre uma mesma, se for escrito uma função do primeiro grau, ela tem sempre uma questão de proporcionalidade, e informações que são retiradas ao acaso, onde que não dá para perceber uma certa proporcionalidade, mas dá para perceber que um bom ajuste dessas informações a priori é uma relação linear. Então, aqui nós temos a coleção de 6 famílias com um par ordenado de renda e consumo, e foi obtida a função de regressão de 2 variáveis, onde o consumo é explicado por um coeficiente linear ou intercepto igual a aproximadamente 23 unidades monetárias, mais 0,38
aproximadamente, vezes a renda. Essa é uma função que foi calculada na primeira aula, a partir das fórmulas da minimização dos quadrados, né, dos erros. Então, nesse caso aqui, nós devemos considerar o seguinte: nós devemos considerar que os parâmetros A e B, uma função do primeiro grau do tipo y igual a mais bx, sendo A e B coeficientes A estimar, esses parâmetros, como eles são oriundos de informações, são oriundos de dados, nós devemos estimar, né, precisamos de estimar esses coeficientes acerca de um intervalo para que nós possamos ter um nível de confiança para este parâmetro, né? Então, o coeficiente angular da reta, da regressão, é aquela quantidade no qual você espera que a variável y se altere em média, à medida que x aumenta a unidade. É essa a definição mais precisa. Então, precisamos determinar o intervalo de confiança para o coeficiente angular. Então, mas não tem segredo, esse coeficiente vai ser adicionado e subtraído, ou seja, vai ser cercado por intervalo com um termo de erro, tá? Ou seja, parâmetro B, né, que é um parâmetro associado ao coeficiente angular, ele vai ter ali, então, uma margem de erro, né, que é a multiplicação do t calculado vezes o erro padrão. Então, nesse caso aqui, então, para determinar o intervalo de confiança, para o coeficiente angular não tem segredo, será o coeficiente mais menos um termo de erro. Então, para tanto, vamos focar principalmente no coeficiente angular, nós devemos entender que esse coeficiente angular ele é cercado pela margem de erro, que nada mais é que a multiplicação do erro padrão vezes o t calculado por um certo número de graus de liberdade a um nível de significância do tipo bilateral. Só que o erro padrão é dado por essa fórmula, tá? Quem é essa fórmula? No numerador nós temos, então, a multiplicação de 1 sobre os números de graus de liberdade das informações que nós temos, que é n-2, sendo o menos 2 são os dois parâmetros a estimar, tá? O A e o B. Multiplicado pela soma da diferença entre o valor real e o valor estimado. Isso quer dizer o seguinte: o erro associado. Então, esse sigma y menos y chapéu é aquele errinho do começo que eu mostrei para vocês. Só que é elevado ao quadrado, porque a soma dos erros em nível, né, ou a soma dos erros sem elevar ao quadrado, por convenção, é igual a zero. Isso tudo dividido pela diferença entre o valor observado do x e a média de todos os valores de x. Isso se chama desvio, tá? Elevado ao quadrado. Ok? Entretanto, como nós estamos mexendo com o intervalo de confiança, nós devemos fixar um nível de significância, geralmente é 5%, o alfa, né? Então, um intervalo de confiança de 95%. Mas, entretanto, porém, nós devemos testar, tá? Devemos testar esse coeficiente. Mas como se testa esse coeficiente, professor? Por uma hipótese. Essa hipótese, né? Para ter significância estatística, você tem que pensar o seguinte: se dentro do intervalo de confiança contém um zero, então pode ser que, né, em uma repetição de 95 casos de 100 possíveis, ou 95%, se o zero estiver dentro desse intervalo, torna-se a equação da reta apenas uma constante. Só o A ele é válido, porque 0 vezes x, nesse caso, é zero. Então, ele vai ser estatisticamente não significante. Caso contrário, a hipótese alternativa, você considera o B diferente de zero, ele vai ser estatisticamente significante. Então, esperado, tá, para que o nosso modelo de regressão tenha sucesso, esperado que a hipótese nula seja rejeitada. Tá? Isso é esperado. Então, quando você realiza um modelo de regressão e estima o A e o B, você tem que fazer esse teste de hipótese, encontrar o intervalo de confiança e você tem que, nesse intervalo de confiança, torcer para que o zero não esteja nesse intervalo.
Ok? Bem, eu vou falar sobre o valor P. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas etapas aqui dessa análise. Primeiro, eu vou rodar no Excel, porque a dica da prova que eu vou dar para vocês é o seguinte, vou dar um banco de dados no Word, no Excel, não sei ainda, eu vou bolar essa prova, só que um banco de dados você coloca no Excel, roda o modelo de regressão de forma computacional e realize a mão para você chegar aos mesmos resultados. Então, você vai ter certeza dos parâmetros obtidos, se você souber colocar as informações no Excel, e aí, no que tange a realização da parte manual, você já tem pelo menos os resultados de forma ali exata, bastando apenas você utilizar a sequência de cálculos de forma correta, tá? E a sequência de cálculos de forma correta dos parâmetros vocês já sabem que foi dado na primeira aula, utilizando os estimadores B-chapéu e A-chapéu, sendo B-chapéu aquela razão de somatórias, e o A-chapéu, que você utiliza as médias de A e B, A e X, não, as médias de Y e X, e você pondera a média de X com o B estimado, tá? Então, nesse caso aí, é fácil utilizar esses dois parâmetros, agora você precisa testar um parâmetro em termos de estatística, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir o Excel aqui e vamos para a parte computacional, que eu já fiz com vocês em alguma aula anterior, tá? Não sei se foi na aula de de quinta passada ou de terça passada. Então, aqui nesse caso, ó, você coloca os valores da renda, que é a variável independente, que é o X, e aqui o consumo, que é a variável Y. Tá? O consumo depende da renda, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar as informações da primeira família, 390, 174, 13, 217, 134 e 258, 767, 324, 687, 256 e 43 e 421. Então, você vem aqui em dados, análise de dados, aqui em cima, selecione regressão, certo? Dá um OK. Você seleciona o intervalo Y de entrada do B1 até o B7, seleciona nos rótulos aqui, tica nos rótulos, e o X é de A1 a A7. Intervalo de saída, você seleciona aqui uma célula qualquer vazia, dá um OK. E vamos aguardar um pouquinho. Bem, apareceu os resumos dos resultados. Então, tem as estatísticas de regressão, e aqui observa o coeficiente que já calculamos isso aqui manualmente. E aí, nesse caso aqui, esse cálculo aqui já foi feito manual, então o intercepto, a intersecção é 23,19, e a renda é 0,38, ou seja, 38% da renda é dada, né, vai para o consumo. Aí nós temos aqui, ó, nós temos aqui a seguinte, né, seguinte conclusão aqui, ó, que o erro padrão são esses valores aqui, e que 95 inferiores e os 95 superiores me dá um intervalo, o ponto inicial, nesse caso aqui, ó, ponto inicial do intervalo de confiança e o ponto final, tá? O limite inferior e o limite superior. Então, observe que nesse limite, nesse intervalo de confiança aqui, dado, tá? Ele começa em 0,34 e termina em 0,41. Então, o zero não está incluso nesse intervalo. Tá? Observando só essas estatísticas aqui, nós podemos perceber que o zero não está incluso e aquela hipótese onde o B é igual a zero, ela é rejeitada. Tá? Agora nós temos aqui, então, a estatística T, ou T
calculado, tá? O T calculado é 33,32, nós devemos confrontar com o T tabelado. Mas quem é o T tabelado, professor? O T tabelado vai ser quem? O T tabelado vai ser o valor do T com 5%, né? O alfa igual a 5%, mas como é bilateral, se divide por 2, é 2,5, com 4 graus de liberdade, tá? Com 4 graus de liberdade. Nesse caso aqui, olhando a tabela T, nós temos o T igual a, só um instante, que a minha tabela está atualizando aqui, para 2,5%, né? A 2,132, tá? 2,132, o T calculado. Então, nesse caso aqui, nós temos, então, tanto a estatística T, então nós vamos confrontar com o T calculado para verificar se a hipótese nula aceita ou é rejeitada. Nós já sabemos que é rejeitada. E aqui nós temos o erro padrão, que nós devemos calcular a partir daquela fórmula que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, guarde esse valor do T igual a 2,132. Ok? Então, nesse caso aqui, nós precisamos encontrar esse valor do erro padrão do coeficiente angular para que nós possamos depois multiplicar com o valor do T tabelado, que é 2, né? Vou até escrever aqui, né? T tabelado a 2,5, né? 5% de 5%, 5% bilateral. Minto, é 0,25, tá, galera? Então não é 232, é 2,776. É 2,776. Eu vou confundir unilateral com bilateral, que é 2,776. Nós vamos calcular depois, tá? A 2,5% bilateral, porque você tem que dividir por 2, que é a esquerda e a direita, com 4 graus de liberdade, tá? Porque você tem 6 observações, você subtrai, subtrai 2 unidades, porque são 2 parâmetros, ok? Então, vamos encontrar esse erro padrão para que nós possamos, então, fazer o cálculo do intervalo de confiança, ok? Vamos lá. De você. Bem, tá aqui, então. Precisamos encontrar primeiro, né, as somas. As somas. Então, nós temos aqui as observações. Vou fazer aqui uma tabelinha. Fazer uma tabelinha da renda e consumo e encontrar as somas, ok? Olha aqui, ó. Opa. Vou fazer uma retinha aqui. Então, olha só. Então, nós temos aqui X e Y. Renda consumo. Então, aqui eu tenho 390, 513, 634, 767, 887 e 43, tá bom? E o Y vai ser 174, 217, 258, 324, 356, 421, ok? Vou passar a reta aqui de novo, aqui embaixo, e vou discutir algumas coisas com vocês a priori. Tá? Para encontrar o erro padrão, nós devemos usar a seguinte fórmula, tá? Para encontrar o erro padrão, vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui, tá? Para encontrar o erro padrão, nós devemos encontrar a seguinte fórmula. Aqui em cima aqui vem a raiz de 1 sobre n menos 2, somatório
do erro ao quadrado, tá? E aqui embaixo vem somatório dos desvios ao quadrado. Então, tem que achar o y chapéu, que nós devemos utilizar, né, a nossa função de regressão, e aqui a média do x, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para nós possamos fazer, então, a intervenção, não, os cálculos, né? Os cálculos do x quadrado, da diferença entre o x e x médio. Então, para início de conversa, o n é 6, a média é 705,6667. Daí, nós vamos calcular aqui, então, a diferença, tá? Entre o valor observado e a média. Por exemplo, aqui nós vamos pegar 390 menos 705, ele vai dar menos 315,6667, tá? E aqui, 192, pega esse menos esse, e assim por diante, tá? 6667, depois, menos 71,6667, depois, 61,333, depois, aqui vai dar 181,333 e por fim 337,33. Agora eu pego todos esses valores aqui e elevo ao quadrado. Então fica esse menos esse elevado ao quadrado. Então eu pego esse valor e elevo ao quadrado, que vai dar 99645,44. Aqui vai dar 37.120,44. Aqui 5.136,11. Aqui 3761, 0,778. E aqui eu tenho. Espera que eu pulei. Não, aqui tem 32.881,78. E por fim, 292.339,8. Então, pego, faço a soma, né? Soma vai ser. Galera, esse número aqui que é aqui embaixo, tá? 992.339,8. Deixa eu apagar aqui que eu pulei, tá? É muito número, né? Então, aqui, ó, não é esse número que é a soma total, tá? Então, aqui eu tenho o valor de 113.793,8. Tudo bem? Agora, eu preciso descobrir esse camarada aqui, ó, o Y chapéu. O Y chapéu vem do A chapéu mais B chapéu X. Então, tá. Quem é A? O A é os 23,1986. Foi o valor do coeficiente linear que você estimou lá no começo. E aqui é 0,380446 vezes x. Então, o x que eu vou utilizar aqui, que é 390, 513, são números fixos. E eu vou estimar, ok? Então, olha assim, ó, olha só, vai ficar assim, ó. Esse y chapéu, esse y estimado para essa linha, vai usar assim, ó, 23,1986 mais 0,38, 0,446 vezes 390. Esse valor vai dar 171,5639, ok? Aí, eu vou fazer a mesma conta aqui, ó. Vou fazer um pouquinho menor. Tá? Vou fazer menor para todo mundo, para que fique mais homogêneo, mais entendível, inteligível. Então, ficar assim, ó. Vou pegar aqui, ó. 23,1986 mais 0,38, 0,446 vezes 390. Esse valor vai dar aqui, ó, 171,5639, tá? Aí eu faço a mesma coisa aqui, vezes o x dessa linha, que é o x do valor que você vai utilizar para estimar o y. Esse valor vai dar 218,3588. E a mesma coisa que eu vou fazer para esse camarada aqui, ó. Uso os mesmos coeficientes, só que o valor vai ser 634.
E esse valor vai dar 264, tá? 3928. E aqui também, mas para o valor de 767, você está estimando, você está prevendo, tá? Vai dar 314,9921. É um não i, tá? E aqui, no quinto, na quinta observação, você utiliza o 887, que vai dar 360, tá? 6456. E por fim, aqui vai dar 419,9952 para um X de 1043, tá? Para um X de 1043. Tudo bem? Então, eu preciso desse Y chapéu. Por quê, professor? Vamos esticar essa tabela aqui, então. Vamos fazer uma tabelinha esticada. Nós já calculamos o X e os desvios. E agora nós vamos calcular, né, em termos do erro. Então, olha só. Então, nós calculamos o Y aqui, vou escrever os Y que nós calculamos, os Y estimados, novamente, tá? 171,5639, 218,3588, com 4 casas decimais, tá, galera? 264,3928. Então, você pode arredondar até quantas casas você quiser, né? Para cima ou para baixo. Só que aí o erro do arredondamento você tem que considerar também, tá? 314,9921, 360, 6456 e, por fim, 419,9952. Por quê? Nós precisamos da diferença entre y e y estimado, o valor real e o valor predito, que isso é o chamado erro, tá? O erro de estimativa. Então, olha só, se eu pego, né, o y, só para lembrar, né, que o y são esses valores, 174, 217, 258, são os valores do consumo, né, 324, das 5 famílias, 356 e 421, nós pegamos y menos y chapéu, nós temos o seguinte, então pega esse menos esse, segunda coluna menos a primeira, tá? Então nós temos o seguinte, ó, aqui temos 243, 606, aqui nós temos menos 13588, aqui menos 639276, aqui nós temos 9007918, aqui nós temos menos 464,56, e por fim nós temos aqui 1004822. E aí, nós vamos pegar aqui, né, essa diferença do y e y chapéu, e vamos levar ao quadrado, tendo a soma dos erros elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar 593, 4388, aqui 1,84, 6322, aqui 40,8743, aqui é 81, 14,259, aqui é 21, 58162, e por fim aqui 1,009667. Aí você tem que pegar a soma, né, dos erros elevado ao quadrado, e aqui vai dar 152,382. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse número aqui vai vir no numerador, tá? Porque o erro padrão, para quem não lembra, é a raiz de todo mundo, ou você pode separar, né, porque é propriedade de radiciação, né, 1 sobre n menos 2, sendo que o n é 6 observações, né, tá? Então é 1/4 vezes a soma do y menos y chapéu ao quadrado. Então é esse camarada aqui, dividido pela soma do x menos x médio ao quadrado. Tudo bem? Então nesse caso aqui, ó, nós já temos a soma do x menos x ao quadrado, tá? E nós temos aqui a soma dos desvios, né, que é y menos chapéu ao quadrado. Nesse caso, então, nós podemos substituir as informações e fazer cálculo do erro padrão. Então, o erro padrão, ó, calculamos, ó, calculamos, aqui, soma, vamos colocar soma, vamos colocar assim, ó,
sigma, que é a soma da diferença entre y e y, né, predito, elevado ao quadrado, que é a soma dos erros ao quadrado, que é igual a 152,382. Tudo bem? Aí nós calculamos aqui também, soma dos desvios, a média ao quadrado, tá? Que é 292.339,3. O N, para quem não sabe, é 6. E a fórmula é do erro padrão, tá? É a razão, né? Posso escrever raízes separadas, porque é propriedade de raiz. Então, assim, ó, 1 n menos 2 vezes a soma do y menos y chapéu ao quadrado, dividido pela soma do x menos x, que é x barra, né, que é média, ao quadrado. Então, aqui fica assim, ó, raiz de 1 quarto vezes 152,382, dividido pela raiz de 292,339,3. Vocês podem fazer a conta aí na calculadora de vocês. Na minha vai dar exatamente o número que está lá nas estimativas computacionais, que é 0,011415. Tá? É 0,01415. Então, esse é o erro padrão do coeficiente angular. Tá? Então, nesse caso aqui, nós devemos pegar esse valor e multiplicar pelo t tabelado e somar e subtrair ao coeficiente angular obtido, estimado, para que nós possamos determinar o intervalo de confiança. Isto é, então assim, ó, o intervalo de confiança para o parâmetro vai ser a 95%, o nível de significância 5%, parâmetro B, que é o coeficiente angular, mais ou menos t alfa sobre 2, tá? N menos 2, ou N menos 2 alfa sobre 2, tá? Agora não lembro qual a sequência, é N menos 2 que vem primeiro é o do numerador, depois do denominador, vezes o erro padrão que nós calculamos. Então, aqui é 0,01415 vezes 2,7. Lembra que eu confundi o 2,7 76 com 235? Vamos fazer a conta aqui, ó. Então, o B mais ou menos isso, nada mais é que pegar o B e subtrair. O B é 0, né, no nosso caso, o B é 0,38, 0,446. Pegar o 0,38, 0,446, que vai estar no centro aqui, e subtrair 0,38, 0,446, vezes 2,776, né, menos 2,776, vezes 0,011415. E aqui para mais, tá? Porque o B está centrado, 0,38, 0,446 está centrado. Tá bom? Então, 0,38, 0,446, mais 2,776, 0,011915. Bom, então nesse caso aqui, nós temos que no limite inferior temos o valor de, estou fazendo a continha aqui só para confirmar, de 0,34875, né? E no limite superior, nós temos 0,41, 2140351, batendo exatamente com as informações que estão nas estimativas, tá?
Olha só, aqui a esquerda é 0,348, 0,348, tá? E aqui 0,412. Percebe-se que não tem o zero dentro desse intervalo, tá? E aí, sabendo disso, por essa informação, nós podemos definir que rejeita-se H0. Ou seja, o beta é diferente de zero. Isso implica que o coeficiente estimado é estatisticamente significante ao nível de 5%. Ok? Então, baseado nisso, nós podemos inferir sobre o nível de significância exato desse coeficiente. Mas o que é o nível de significância exato desse coeficiente? Vou explicar lá nos slides, me retomo o conteúdo com vocês de maneira das estimativas dadas no Excel.